Imagine-se diante de uma estrutura que desafia as leis da entropia e o desgaste implacável dos milênios. Você observa o Panteão de Roma, uma obra-prima arquitetônica que sustenta ainda hoje a maior cúpula de concreto não armado do mundo. Por quase 2000 anos, esta estrutura suportou terremotos, invasões, incêndios e a erosão do tempo, permanecendo praticamente intacta. Enquanto isso, as pontes e edifícios de concreto moderno, construídos com a tecnologia mais avançada do século XXI, começam a dar sinais de fadiga e degradação em apenas 50 ou 60 anos. O que os romanos sabiam que nós esquecemos? Durante séculos, essa pergunta não foi apenas uma curiosidade acadêmica, mas uma obsessão para os construtores da Idade Média. Eles viviam entre as ruínas de gigantes, cercados por aquedutos, termas e templos que pareciam ter sido erguidos por deuses, enquanto suas próprias construções frequentemente desmoronavam ou exigiam manutenção constante. O segredo estava escondido na própria massa que unia as pedras, a lendária argamassa romana. A queda do Império Romano do Ocidente no século V não foi apenas um evento político e militar, foi um colapso tecnológico sem precedentes. Com a desintegração das rotas comerciais e da administração centralizada, o conhecimento acumulado por gerações de engenheiros e arquitetos romanos evaporou-se. Entre os conhecimentos perdidos, a fórmula exata do Opus Caementitium, o concreto romano, foi talvez a perda mais sentida para a infraestrutura europeia. Os construtores medievais olhavam para os mules de portos romanos que passavam séculos submersos na água salgada, tornando-se cada vez mais fortes, enquanto suas próprias estruturas portuárias eram destruídas pelas ondas em poucas décadas. Eles tentaram desesperadamente recriar essa mistura. Experimentaram diferentes tipos de calcário, adicionaram sangue de boi, gordura animal, leite e até urina, na esperança de encontrar o aditivo mágico que conferia à argamassa romana sua imortalidade. Mas, por mais que tentassem, o resultado era sempre uma pálida imitação. Para entender a frustração dos mestres de obras medievais, precisamos mergulhar na ciência da época e na geografia da Península Itálica. Os romanos tinham uma vantagem injusta: a geologia. Em regiões como Pozzuoli, perto de Nápoles, eles tinham acesso a um tipo muito específico de cinza vulcânica, rica em sílica e alumínio, que hoje chamamos de pozzolana. Vitrúvio, o célebre arquiteto e engenheiro romano, escreveu extensivamente sobre essa areia especial que, quando misturada com cal e água, criava uma rocha artificial de dureza incomparável. Na Idade Média, o acesso a essas jazidas específicas foi cortado, ou o conhecimento de sua localização exata foi esquecido fora da Itália. Sem a pozzolana, os construtores medievais ficaram dependentes da argamassa de cal aérea simples. Esta argamassa endurece através da carbonatação, um processo lento que depende da absorção de dióxido de carbono do ar. Em paredes muito grossas de castelos e catedrais, o centro da argamassa poderia levar décadas ou mesmo séculos para secar completamente, permanecendo frágil e vulnerável a infiltrações. A busca pela argamassa perdida tornou-se uma espécie de alquimia arquitetônica. Durante o período românico e o início do gótico, os construtores compensavam a fraqueza da argamassa com a massa bruta das pedras. Eles construíam paredes incrivelmente espessas para garantir que, mesmo que o núcleo de argamassa falhasse, o peso das pedras manteria a estrutura em pé. No entanto, o sonho de alcançar a elegância e a amplitude das grandes termas romanas permanecia fora de alcance. Os mestres de obras medievais observavam com reverência as ruínas do Coliseu, notando que a argamassa não era apenas um adesivo, mas uma rocha sintética que permitia formas que a pedra talhada sozinha não poderia sustentar. Eles percebiam que os romanos não estavam apenas empilhando blocos, eles estavam moldando o espaço. Recentemente, uma descoberta científica revolucionária mudou nossa compreensão sobre por que os medievais falharam em sua busca e o que os romanos realmente estavam fazendo. Por décadas, os arqueólogos modernos acreditaram que as pequenas manchas brancas
encontradas no concreto romano, conhecidas como clastos de cal, eram evidências de uma mistura mal feita ou de matérias-primas de baixa qualidade. Pensava-se que os romanos eram simplesmente descuidados na hora de preparar a cal. No entanto, pesquisadores do MIT e de outras instituições descobriram que essas inclusões eram, na verdade, a chave para a longevidade do material. Elas sugerem que os romanos utilizavam uma técnica chamada mistura a quente. Nesse processo, a cal virgem era misturada diretamente com a cinza vulcânica e a água em temperaturas extremamente altas. Isso criava uma química interna única. O mais fascinante é que esses clastos de cal conferiam ao concreto uma capacidade de autocura. Quando uma microfissura começava a se formar na estrutura devido ao estresse ou à erosão, a água da chuva penetrava na rachadura e entrava em contato com os clastos de cal. Isso desencadeava uma nova reação química, recristalizando o material e preenchendo a fissura antes que ela pudesse se expandir e comprometer a integridade do edifício. Os construtores medievais, que buscavam uma mistura perfeitamente homogênea e refinada, nunca poderiam imaginar que o defeito aparente da argamassa romana era, na verdade, seu maior triunfo tecnológico. Eles buscavam a pureza, enquanto a força romana residia na complexidade química de uma reação de alta temperatura que eles não tinham meios de replicar sistematicamente. Ao longo dos séculos, a tentativa de redescobrir o concreto romano moldou a própria evolução da arquitetura europeia. No período do Renascimento, arquitetos como Leon Battista Alberti e Andrea Palladio estudaram fervorosamente os textos de Vitrúvio, tentando decifrar as proporções e os ingredientes descritos. Eles conseguiram melhorar significativamente a qualidade das construções de sua época. Mas a fórmula química exata e o processo de mistura a quente permaneceram um mistério guardado pelas areias do tempo. A argamassa que eles produziam era excelente para os padrões da época, mas ainda carecia da resistência hidráulica, a capacidade de endurecer e permanecer estável debaixo d'água, que caracterizava as obras de engenharia civil de Roma. A importância dessa argamassa ia além da estética. Ela era o motor da expansão imperial. Com o Opus Caementitium, os romanos puderam construir portos em locais anteriormente impossíveis, facilitando o comércio e o movimento de legiões. Eles construíram aquedutos, que percorriam centenas de quilômetros, mantendo uma inclinação precisa, algo que exigia uma estabilidade estrutural absoluta. Quando os construtores medievais tentaram imitar essas obras, eles frequentemente se deparavam com o problema da porosidade. A argamassa medieval tendia a absorver água, o que, em climas frios, levava ao ciclo de congelamento e descongelamento, expandindo as fissuras e desintegrando a estrutura de dentro para fora. Os romanos, com sua mistura pozzolânica e a autocura dos clastos de cal, haviam criado um material que era praticamente imune a esse ciclo. A obsessão medieval pela argamassa romana também reflete uma mentalidade específica daquela era. A sensação de viver em um mundo que estava em declínio tecnológico em relação ao passado clássico. Para o homem medieval, o progresso não era uma linha reta em direção ao futuro, mas muitas vezes uma tentativa de recuperar a glória e o conhecimento de uma era de ouro perdida. Cada catedral gótica que subia em direção aos céus era, em parte, um laboratório de experimentação de materiais. O uso de cinzas de madeira, pó de tijolo e outros aditivos pozzolânicos alternativos mostra o esforço contínuo de engenharia reversa que durou quase 1000 anos. Somente no século XVIII e XIX, com o nascimento da química moderna e a redescoberta sistemática do cimento hidráulico por nomes como John Smeaton e Joseph Aspdin, é que a humanidade começou a se aproximar novamente das capacidades do concreto romano. Smeaton, ao ser encarregado de construir o farol de Eddystone, percebeu que a cal com impurezas argilosas era, paradoxalmente, melhor para construções submersas. Ele estava, sem saber, redescobrindo os princípios que os romanos aplicaram milênios antes com a cinza vulcânica. No entanto, mesmo o nosso cimento Portland moderno
embora possua uma resistência inicial muito superior à do concreto romano, falha em um aspecto crucial: a sustentabilidade temporal. O concreto moderno é rígido e, uma vez que racha, a armadura de aço interna começa a oxidar, levando à destruição inevitável da estrutura. O concreto romano, sem reforço metálico e com sua capacidade de autocura, nos ensina que a resiliência é mais importante do que a força bruta. A história da argamassa romana é um lembrete humilhante de que o conhecimento humano pode ser frágil. Uma civilização inteira pode possuir a solução para problemas complexos de infraestrutura e, em poucas gerações, essa solução pode ser reduzida a mitos e ruínas incompreensíveis. Os construtores medievais não eram menos inteligentes ou menos esforçados do que seus antecessores romanos. Eles simplesmente não possuíam as peças do quebra-cabeça químico e geológico que o Império havia dominado. Eles olhavam para o panteão não apenas como um lugar de adoração, mas como um desafio silencioso, uma prova física de que era possível vencer o tempo. Hoje, no século XXI, a ciência finalmente nos permitiu fechar esse ciclo de busca. Ao entendermos o papel dos clastos de cal e da mistura a quente, não estamos apenas satisfazendo uma curiosidade histórica, estamos buscando soluções para a crise climática. A produção de cimento moderno é uma das maiores fontes de emissão de dióxido de carbono no planeta. Se conseguirmos adotar os princípios da argamassa romana, materiais que duram milênios em vez de décadas e que possuem a capacidade de se autorreparar, poderemos reduzir drasticamente a necessidade de novas construções e manutenções constantes. Os romanos não estavam apenas construindo para sua própria glória. Eles criaram um legado material que sobreviveu à própria ideia de Roma. Portanto, ao observarmos as grandes catedrais da Europa, ou os castelos que ainda pontuam a paisagem, devemos ver neles não apenas o triunfo da vontade medieval, mas também as cicatrizes de uma luta tecnológica. Cada rachadura preenchida com argamassa inferior, cada contraforte adicionado para sustentar uma parede que ameaçava ceder, conta a história de homens que tentavam desesperadamente lembrar o que o mundo havia esquecido. A argamassa romana não era apenas uma mistura de cal e cinzas. Era o tecido conjuntivo de uma civilização que aprendeu a transformar a fúria dos vulcões em estabilidade eterna. E enquanto o panteão continuar de pé, ele servirá como um monumento ao fato de que, às vezes, o maior avanço tecnológico que podemos fazer é olhar para trás e compreender verdadeiramente o que os antigos já sabiam. O estudo dessas técnicas antigas nos força a reavaliar nossa definição de progresso. Muitas vezes confundimos complexidade com superioridade. O concreto romano era quimicamente complexo, mas sua aplicação era elegante e integrada ao ambiente natural. Eles utilizavam o que a terra lhes oferecia, transformando resíduos vulcânicos em monumentos. Os construtores medievais, em sua busca, acabaram desenvolvendo outras inovações, como o arco ogival e o arcobotante, que permitiram alturas que os romanos raramente exploravam em edifícios civis. Mas a base, o fundamento de tudo, continuava sendo a busca por aquela massa mística que transformava pedras soltas em uma unidade indestrutível. A jornada da argamassa romana, do seu apogeu nas mãos dos engenheiros de Augusto, até a sua análise sob microscópios eletrônicos em laboratórios modernos, atravessando séculos de tentativas e erros na Idade Média, é um dos capítulos mais fascinantes da história da tecnologia. Ela nos ensina sobre a importância da preservação do conhecimento e sobre como a geologia pode ditar o destino das civilizações. Onde os romanos tinham cinzas vulcânicas, eles construíram um império eterno. Onde os medievais tinham apenas cal e persistência, eles construíram a base do mundo moderno, sempre olhando por cima do ombro para os fantasmas de uma engenharia que eles mal podiam compreender, mas que nunca deixaram de admirar. Essa busca de 1000 anos não foi em vão. Ela refinou o ofício da alvenaria, levou ao desenvolvimento de novas ferramentas e métodos de transporte de carga e manteve viva a chama da curiosidade técnica durante os séculos mais sombrios.
A argamassa romana tornou-se um símbolo do inalcançável, um padrão de perfeição que impulsionou a arquitetura ocidental a se superar constantemente. E agora, quando finalmente deciframos o código, percebemos que a resposta estava lá o tempo todo, escondida nas manchas brancas de uma mistura que julgávamos imperfeita. A lição final dos romanos é que a perfeição não reside na ausência de falhas, mas na criação de um sistema que sabe como curar suas próprias feridas. Ao final deste longo percurso histórico, olhamos para as ruínas romanas com um novo respeito. Elas não são apenas pedras mortas, são sistemas químicos ativos que continuam a reagir e a se fortalecer enquanto o resto do mundo envelhece. A argamassa que os construtores medievais tentaram recriar por séculos não era apenas um segredo de construção, era uma filosofia de durabilidade. Eles queriam construir algo que durasse tanto quanto a própria fé que os movia. E embora tenham falhado em encontrar a fórmula exata, a sua busca garantiu que a admiração pela engenharia clássica nunca morresse, permitindo que hoje possamos finalmente aprender a lição completa. O futuro da nossa infraestrutura pode muito bem depender de quão bem conseguiremos clonar o passado vulcânico de Roma, transformando nossas cidades em organismos resilientes que, como o Panteão, possam observar silenciosamente a passagem de milênios, mantendo-se firmes contra o tempo.